E agora nós vamos dar início ao painel, a mais um painel, né, da segunda-feira S Mais Café, que tem como título a importância das indicações geográficas para as culturas do café e do cacau. Neste painel discutiremos a importância das IGs para as culturas do cacau e do café, focando em como elas promovem qualidade, autenticidade e sustentabilidade. As IGs valorizam a origem, protegem conhecimentos tradicionais e impulsionam o desenvolvimento econômico local. Incentivam práticas agrícolas sustentáveis e fortalecem redes de cooperação entre produtores, pesquisadores e empresas, além de serem ferramentas de marketing poderosas que atraem consumidores. Os gestores das IGs do Espírito Santo para o café e a gestora do IG do cacau de Linhares compartilharão suas experiências sobre os impactos positivos das IGs, incluindo boas práticas e os desafios enfrentados. Esse painel visa inspirar produtores e empresários a adotarem as IGs como estratégias de valorização e desenvolvimento sustentável. Semana passada, né, Marcelo, a gente viu a notícia também, né, de que o Beiju, né, do Sapê do Norte, ali da região, né, uma região de comunidades quilombolas do norte do estado, teve também sua IG, né, reconhecida, assim, muito importante aí, né, para a salvaguarda, né, dessas comunidades tradicionais, né, que cultivam esse alimento aí há tanto tempo, né, e produzem uma comida de qualidade com autenticidade. Assim. Então temos mais uma IG aí, além do cacau, do café, né, que é a IG do Beiju, do Sapê do Norte. Bom, quem vai fazer a mediação desse painel é o Marcelo Moreno, que é barista e curador da nossa feira S Mais Café. Eu peço que no final vocês façam uma avaliação da atividade através do nosso QR Code e um bom painel para vocês. Boa tarde, gente. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença de todos. A gente está captando as imagens desse conteúdo para a gente lançar um conteúdo, né, com esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. E é um tema muito importante, né, para o nosso Espírito Santo, que passa aí por um momento de desenvolvimento e tem aí, junto com essas indicações geográficas, fomentando cada vez mais essas culturas de café e cacau. E hoje a gente vai conversar e desmistificar um pouco esses termos e entender melhor como funciona. Então, para a gente poder começar, eu queria só rapidamente, eu vou ler aqui na minha colinha, o conceito e a importância de uma indicação geográfica, e aí na sequência eu vou convidar meus convidados aqui para a gente debater sobre. Então, as indicações geográficas e as denominações de origem são tipos de proteção de propriedade intelectual que identificam produtos como originários de uma região específica, onde a qualidade, reputação e outras características do produto estão diretamente ligadas ao seu local de origem. Essas proteções são cruciais para preservar e valorizar a autenticidade de produtos agrícolas e alimentares, como café e cacau, garantindo que o conhecimento tradicional e as práticas agrícolas locais sejam reconhecidos e protegidos. Então, dito isto, eu gostaria de convidar ao palco para a nossa conversa a André Scampini, representante da ACAL, que é a gestora da indicação geográfica dos cacaus do Espírito Santo. Correto? Palmas para o André, gente, por favor. Quero convidar também a Carol Malta, que é a representante da APEC, que é a gestora da indicação geográfica e denominação de origem do Caparaó Capixaba. Convido também o senhor Guilhermino Neto, que é o gestor da CENES, que é a associação que faz a gestão da denominação de origem Montanhas Capixabas. Palmas para o senhor Guilhermino. E por último, não menos importante, o senhor Alexandre Ferreira. Ele é representante, né, da Coabriel, correto? Não, sou representante da sociedade Da Federação dos Cafés. Que é a mantenedora da indicação
indicação geográfica. Exatamente. A mantenedora do Conilon Capixaba para café. Que é a Fê Cafés. Fê Cafés. Obrigado. Pode chegar ao palco, por favor, palmas para você. Por coincidência, eu sou empregado da Cobriel. Ah. Mas no momento eu estou representando o presidente Bacharel, que é o presidente da Fê Cafés. Entendi. Obrigado pela explicação. Bom, então, gente, para a gente começar esse bate-papo tão importante, primeiro eu queria entender, vamos começar então pelo cacau, que, ao que me consta, é uma das IGs mais antigas que a gente tem dentre as que a gente está debatendo aqui hoje. Eu queria que o senhor André falasse para a gente um pouco, se apresente, André, por gentileza, fala um pouco da sua história com o cacau, como você chegou até aqui para debater essa indicação, e como Linhares e o norte do estado, né, os cacaicultores, chegaram nessa demanda da IG e deram esse start nesse projeto tão importante aí para o mercado. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço aí a organização do evento Café Espírito Santo, Café Mais Espírito Santo, o convite de participar desse painel em nome da ACAL. Meu nome é André Luiz, eu sou produtor de cacau, associado à ACAL, e desde dezembro de 2020 eu sou secretário executivo da ACAL. A ACAL é a Associação dos Cacauicultores do Estado do Espírito Santo. Hoje se escreve ACAL com U, antes era CAL com L, porque nasceu a Associação dos Cacauicultores de Linhares, hoje já é uma associação estadual. E a ACAL nasceu para ser a mantenedora, gestora da IG Cacau Linhares. O cultivo do cacau no Espírito Santo é mais do que centenário. Chegou no final do século XIX no município de Linhares. O município de Linhares foi o primeiro município do estado do Espírito Santo a cultivar o cacau. As mudas chegaram trazidas da Bahia por Filogônio Peixoto, que então começou a plantar no Espírito Santo, especificamente em Linhares. Linhares, então, hoje é o maior produtor de cacau do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro maior produtor de cacau do Brasil, atrás de Pará e atrás de Bahia. E um detalhe curioso é que a média nacional de produção de cacau, quilo por hectare, a média é do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo tem uma produção de cacau, quilo por hectare, que é mais do dobro da Bahia. Então perceba o seguinte, a Bahia tem uma área plantada muito maior que a nossa, mas a nossa produtividade é muito superior, mesmo. Isso são dados do IBGE, não são vozes da minha cabeça não, dados do IBGE. Hoje nós temos uma produção de 650 quilos por hectare, e a Bahia é 320 quilos por hectare, com a imensidão que tem a Bahia. Em virtude disso, então, essa tradição no cultivo do cacau, essa qualidade, essa quantidade produzida, identificou-se lá no início dos anos 2000 que a gente tem o potencial de exportação desse cacau. Houve uma demanda externa em busca desse cacau, dessa qualidade, a comprovação dessa qualidade. Então, verificou-se a necessidade de se criar a IG, a Indicação Geográfica do Cacau Linhares. De fato, essa indicação ela entrou em 2009 no INPI, e é a primeira indicação geográfica de cacau do Brasil. Hoje já existem outras duas, uma no Pará e outra na Bahia, mas o Espírito Santo puxou esse carro, se tornando a primeira indicação geográfica de cacau do Brasil, que é a indicação de procedência Cacau Linhares. O nome da IG é Cacau Linhares. E concentra a produção de cacau dentro de uma região que margeia o Rio Doce, no município de Linhares. Então, aquela região ali são propriedades que margeiam o Rio Doce. Essas propriedades nós chamamos de essa área, essa região nós chamamos de poligonal. A poligonal é como a gente chama essa demarcação geográfica no entorno do Rio Doce, onde estão as propriedades que compõem a indicação geográfica. E nós já estamos com um processo no INPI para aumentar essa poligonal.
para torná-la ainda maior, e depois a gente pretende criar uma denominação de origem, onde hoje a indicação geográfica vai se tornar uma denominação de origem, e a gente quer que todo o estado do Espírito Santo seja uma IG do cacau. Então, DO, Linhares, IP, que é indicação de procedência, todo o restante do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa amêndoa ela tem uma qualidade, inclusive, superior à da Bahia. Por causa do terroir dessa região, dessa poligonal, nós temos maior teor de manteiga de cacau na amêndoa, maior gordura, maior sabor, mais frutado, menos ácida. Inclusive, a amêndoa capixaba é comprada pela Bahia para misturar com a deles, porque a deles é muito ácida. Eles misturam com a deles para reduzir a acidez. Então, nós temos uma qualidade muito superior. Já teve produtores de Linhares que já ganharam prêmios internacionais, inclusive no Salão do Chocolate de Paris. Nós temos esse potencial de exportação, e essa é a principal razão de ser da existência de uma IG, exportar o produto. Aí, só para salientar também, além de ser secretário executivo, eu produzo uma aguardente de cacau, uma bebida destilada de cacau, que já está sendo exportada para o Japão. Já mandei a primeira carga agora em março. Estou negociando também em China, Coreia e Singapura. Muito interessante. André, como é que foi esse processo para você começar as exportações? De que forma essa IG, esse selo, ele ajudou em alguma coisa? Ele fomentou alguma facilidade para poder chegar com o produto lá fora? Pois eu já participei de uma palestra anterior no Tecnoagro, é um evento organizado pela Rede Gazeta em Linhares, e nessa palestra eu disse o seguinte: olha, a principal razão de ser de uma IG é exportar, seja para outros estados, seja para outros países. Você cria uma IG com o intuito de exportar. A IG é uma forma de você dizer ao mundo que aquele produto específico ele tem uma qualidade única no planeta. Olha, pode haver parecidos, mas iguais você não vai encontrar não. Então vou dar um exemplo para vocês. Champanhe. Champanhe é um espumante produzido na região de Champagne. Vocês já tomaram champanhe, vocês já devem ter tomado os similares. O similar não é igual ao francês. Tem diferença? Tem diferença. Então, quando você tem uma qualidade que é específica da sua região, seja até mesmo do serviço, tá? Aí, no caso, serviço não tem como exportar, né? Aí é para atrair turismo, digamos assim. Mas quando você tem uma qualidade muito específica, única da sua região, e você pretende exportar, ou no caso do serviço, pretende atrair turismo, você tem que tornar isso uma IG. É uma forma de você dizer ao mundo: o meu produto tem uma qualidade única, ele é diferenciado. E eu quero só citar aqui um exemplo, uma provocação para os demais participantes, um dado importante. Na Índia, existem mais de 6.000 IGs. 6.000. Aí vocês pensam, mas isso tem a ver com a população? Que a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas? Não, não tem nada a ver com a população. Tem a ver com o fato de eles terem enxergado importância na IG. Então, assim, a padronagem de um tecido vira IG. O padrão de pintura vira IG. Um estilo de sarong vira IG. Uma vidraria vira um IG. Uma pintura vira IG. Tudo lá eles fazem IG. Tudo que tem na região deles, que não tem outra, ou que eles não querem que ninguém imite, eles tornam uma IG. Então, isso demonstra a importância de uma indicação geográfica. É você dizer para o mundo: aquilo que você está comprando pode ter similares, mas não tem igual. Essa qualidade é só minha. Isso abre portas no exterior. É óbvio que hoje em dia, quando você chega lá fora, eu posso dizer que eu já viajei para Singapura, Japão, estou indo agora nos próximos meses para Macau. Quando você chega lá fora, é óbvio que existem também outras coisas que eles te perguntam e te cobram: certificações, outras comprovações de qualidade. É claro que existe isso. Mas quando você diz que você tem uma IG, uma indicação geográfica, e que você fala em nome de uma associação, porque para você ter uma IG, você tem que ter uma associação por trás, uma entidade por trás que gerencia essa IG. Quando você tem isso, ele já muda a conversa. O comportamento deles com você já passa a ser outro.
Opa, então peraí, então a qualidade é diferenciada, preço é diferenciado, negociação é tudo diferenciado aqui. Se eu estou falando com uma EG, eu estou falando com uma entidade coletiva, então a conversa é outra. Então isso ajuda bastante na hora de exportar. Muito bom. E eu queria falar agora um pouco, né, passando a bola aí, saindo do cacau, indo para o café, porque, gente, as IGs, elas têm várias transversalidades aí, tem várias culturas que podem se apropriar, né, dessa ferramenta de proteção ali daquele produto, daquele conjunto de práticas, para que consiga, né, como o André disse, projetar esse produto para fora, para outros mercados. Então eu queria saber do Caparaó, através da Carol Malta, que é a representante da APEC, que é a gestora, mantenedora da denominação de origem Caparaó. Ô Carol, em que momento o Caparaó começou a vislumbrar essa necessidade de formar uma IG? Como foi esse processo e o que mudou depois que o Caparaó implantou essa IG? Boa tarde, gente. Queria agradecer essa oportunidade, né, da gente poder trazer um pouquinho do trabalho da APEC lá no Caparaó. E antes da gente começar esse bate-papo, eu queria apresentar um vídeo que a gente trouxe da nossa região, que é para vocês conhecerem melhor, né, o Caparaó, e a gente contar esse... Não, pode continuar. Pode ficar à vontade. Pode sair. Obrigado. Eu acho que não vai rolar agora, Carol. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar o papo e a gente coloca ele mais... Será que vai? Quem sabe faz ao vivo, hein, gente? Vamos ver se a gente consegue resolver até o final do painel para a gente transmitir daqui a pouco. Os convidados aí podem retornar, por gentileza. Vamos lá, Guilherme, pode voltar o palco. Bom. Vamos lá. Então, o Caparaó nem sempre, né, foi conhecido como os melhores cafés do Brasil, né? Antigamente a gente produzia os piores cafés do Brasil. Então, assim, eu acho que destacar a maior importância de uma IG é transformar mesmo um padrão de qualidade do produto, de onde a gente saiu de uma produção onde eram considerados os piores cafés, o Zona Rio, Rio Zona, e ir para uma produção de chegar a ser os melhores cafés do Brasil. Então, a importância dessa união dos produtores, né? A APEC hoje é uma associação constituída de produtores, né, pequenos produtores da região do Caparaó. A maioria dos produtores da nossa região são de economia familiar, então são pequenos mesmo, e que juntos queriam mostrar o quão diferente era o café do Caparaó. Igual o André trouxe, né, do cacau, existem similares, excelentes, mas não é o mesmo café. Então a gente juntou os produtores na região e iniciou em 2011 um trabalho para poder desenvolver essa denominação de origem. A ideia veio assim: como que a gente vai mostrar para o mundo que realmente o nosso café, ele não é um café, ele é um café diferente. Então o caminho foi a denominação de origem. Então a gente começou com as pesquisas, né, em 2011, com muitos parceiros que foram parceiros nessa caminhada, e em 2021 que a gente conseguiu o registro no INPI. Então 10 anos. Foi um processo bem demorado, com muita pesquisa, e eu falo que é uma IG que fez um feito histórico, que foi unir 2 estados. Então são 10 municípios do estado do Espírito Santo e 6 municípios de Minas Gerais que abraçam ali o Parque Nacional do Caparaó, que é uma peça-chave ali no terroir e nas características dos nossos cafés ali, toda essa interferência do parque. Acho que o vídeo já está, se quiser passar. Conseguimos aí colocar o vídeo.
Caparaó é sinônimo de cafés especiais, de qualidade e diversidade. Mas nem sempre foi assim. Foi o cuidado e a dedicação dos produtores da região que transformaram nossos relevos acidentados em origens desejadas. Abraçamos a natureza e fomos abençoados por ela. As montanhas sagradas do Parque Nacional do Caparaó, envoltas por lendas e misticismo, são o coração pulsante do território. Inspiram o nosso jeito de ser e fazer, influenciam a qualidade de nossos cafés. Lavouras cultivadas em áreas montanhosas, em encostas íngremes, combinadas com as particularidades de cada família produtora e aos inúmeros microclimas de nossa região, deram origem a uma assinatura sensorial única, rica em diversidade. Cafés com aromas pronunciados, naturalmente doces e sensorialmente diversos, como melaço de cana, caramelo, açúcar mascavo, chocolate ao leite, acidez delicada, aspectos frutados ou florais, nuances de especiarias, corpo sedoso e cremoso. Da combinação entre fatores humanos e os naturais, nasceu nosso terroir, nossa denominação de origem e um verdadeiro patrimônio paisagístico da cultura cafeeira. Em harmonia com a Mata Atlântica e de um manancial de águas límpidas, nossos cafés contam histórias de respeito, perseverança, orgulho e valor. Semeamos trabalho e colhemos união, desenvolvimento e oportunidades. Aqui, cultivamos cafés e amor. Em cada face da montanha, uma nova história, um novo café. Bebam Caparaó. Gente, palma para esse vídeo. Produção. Pode voltar, senhores. Obrigado. E é interessante, né, que a gente fala em cada face da montanha, porque o café produzido do lado do Espírito Santo, que tem a umidade das marés, é um café totalmente diferente do café produzido do lado de Minas, e que por isso que a gente chama a produção do Caparaó, né, nosso marketing, que eles são cafés naturalmente doces e sensorialmente diversos. Então, assim, cada microclima de cada propriedade, de cada produtor, traz a diferença no perfil sensorial. Então, vocês vão poder lá fora experimentar vários cafés. Hoje a gente está com 4 produtores da região aqui do Caparaó, e cada café você vai ter um sensorial diferente, mesmo estando numa mesma denominação de origem. O que eu acho, assim, incrível, né, da nossa região. E como você falou, Marcelo, sobre a importância, né, da identificação geográfica, hoje eu falo que mudou, além de uma realidade dos produtores que estavam querendo vender suas terras por não conseguir produzir um café que seria sustentável financeiramente, para uma geração que está voltando para o campo, né, uma sucessão familiar, que você vê os jovens saindo, estudando, mas com a intenção de voltar e aplicar dentro da sua propriedade, ou seja, a gente mudou toda uma realidade a partir de uma indicação geográfica. Muito bom. E sabendo do Caparaó como uma região turística emergente, né, de que maneira que essa denominação de origem tem sido utilizada para atrair novos turistas, promover o turismo cafeeiro nessa região? Como o André trouxe, né, a denominação de origem é para ser vista fora, né? A gente quer, os pequenos produtores, eu falo que sozinho, a gente pode até andar, mas não chega tão longe. Então, assim, os pequenos produtores da nossa região conseguem ser vistos a partir da identificação geográfica, da denominação de origem. Então, quando você faz todo o processo, que você entra, tem aquele processo de rastreabilidade, você tem o processo de sustentabilidade, o produtor enxerga valor naquilo dali, o mercado também começa a te enxergar de outra forma. Então, a gente tem visto um crescimento muito grande na área também turística.
Você vê os produtores hoje investindo em chalés, em cafeterias dentro da propriedade, através da oportunidade dos cafés especiais. Muito bom. Bom, queria passar a bola agora para Guilhermino Neto. Guilhermino, queria que você contasse um pouco também da origem dessa indicação geográfica das montanhas, de onde surgiu essa necessidade dos produtores ali das montanhas por essa indicação, e contasse um pouco da sua história também, do seu trabalho lá dentro. Isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilhermino Neto. Eu nasci no município de Afonso Cláudio, que depois foi dividido, né, em Brejetuba e Laranja da Terra. O grande produtor da nossa região é o município de Brejetuba. A minha relação com o café, assim, meu bisavô plantava café, mas isso no meu pai foi para o comércio. Depois eu me tornei viverista, né, fiz técnico agrícola, me tornei viverista, produtor de mudas. E a partir daí eu fiz parceria com um produtor em Brejetuba e me tornei produtor de café em Brejetuba, que é vizinho a Afonso Cláudio. O meu trabalho com o viveiro e tudo me levou a enxergar essa questão da promoção dos cafés, né? Café especial, isso que aconteceu, enxergar exatamente isso que aconteceu no Caparaó. Você vê assim, o café com valor agregado numa região de montanha com características únicas, e ele vai fazer com que o produtor tenha renda, melhor de qualidade de vida e passe pelo processo sucessório. Ali, eu tenho clientes lá no Caparaó, por exemplo, os Protásio, todo mundo da família tem sua lavoura, seu talhão de café e seu talhão premiado, né? E tem turismo e tal. Quando a gente fala de indicação geográfica, as indicações geográficas elas são para promover e mostrar que o território produz um produto único, né? Isso é ponto. Essa questão, assim, se vai exportar ou não, é um reflexo, né? Porque, assim, primeiro, a gente vai mostrar a característica única e isso ficou comprovado. Interessante saber, assim, a nossa região aqui, Montanhas do Espírito Santo. Quando a gente olha a partir de Vitória, até o Caparaó é uma cordilheira só, né? Só que a gente sabe que um território grande precisava ser gerenciado e assim como a Carol disse, que dentro do Caparaó tem as diferenças, então dentro desse conjunto de montanhas também tem uma diferença. Então, para vocês que se situarem, é a região que está ao entorno de Venda Nova do Imigrante e Pedra Azul. Então, quais municípios que compõem a indicação geográfica Montanhas do Espírito Santo? A gente, partindo aqui de Vitória em direção à divisa com Minas Gerais, a gente vai até ali antes de Ibatiba, que é Brejetuba. Então vai Domingos Martins, Marechal Floriano, pega essa região aqui das Três Santas, Santa Maria, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itaguaçu e Itarana, aí Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Vargem. Está se mantendo numa alta inédita, tá? Hoje fala-se 6.500 a 7 mil dólares a tonelada. Então, o preço está muito bom, mas o produtor já está começando a entender que quando essa festa acabar, e sim ela vai acabar, o que vai se manter valorizado é o cacau fino, cacau de alta qualidade. E além disso, isso também já está forçando um reposicionamento do mercado. O comprador já está começando a vir diretamente ao produtor. Então já tem realmente compradores, isso está facilitando muito a internacionalização, porque o comprador, eu tenho comprador lá de fora, de outros países, que estão nos procurando porque eles estão querendo cortar 2 ou 3 elos na cadeia para cortar custo. Então, em vez de passar por um intermediário, um importador, depois um trader, depois não sei o que, eles estão vindo direto a nós. Vem cá, vamos negociar. Então isso abre novas oportunidades para o produtor. E a ACAL, nesse caso específico, ela está assumindo a frente, porque a ACAL fez uma alteração estatutária que permite ela até comercializar. Então ela pode comercializar, ela pode ser uma trading
em nome dos produtores. Não é uma cooperativa, é uma associação que pode comercializar. Então, inclusive já está concluindo o PEX, que é o Programa de Estímulo às Exportações da Apex, que é a Agência de Exportação do Ministério das Relações Exteriores. A gente está concluindo esse PEX. A gente já está desenvolvendo um plano de exportação que vai nos qualificar a negociar as exportações do produto. Porque já tem gente lá de fora que está vindo negociar diretamente conosco, para cortar custo, para cortar esses intermediários. Então, assim, o produtor já vai estar começando a entender que quando acabar a festa do preço alto, enfim, por motivos externos, o que vai restar é a valorização do cacau fino. Então, realmente, isso está mudando, está mexendo no tabuleiro. As peças do tabuleiro estão sendo recolocadas, mas o que vai restar no final das contas é preciso manter a qualidade ou melhorar a qualidade do produto. Sem dúvida alguma, isso vai acontecer, e o café tem certeza que vai passar pelo mesmo caminho. Muito bom. Carol, voltando lá saindo de Linhares, indo para o Caparaó, Caparaó é uma região que tem ali uma biodiversidade muito rica, né, muito complexa, tem belezas naturais. De que forma os produtores têm lidado, né, com essa questão da sustentabilidade, da agroecologia, e de que forma que a comunidade está envolvida nisso para que mantenha, né, que se promova um turismo sustentável dentro desse território da EG? Eu costumo dizer que o produtor ele já é sustentável. Se ele não for sustentável, as gerações futuras dele não vão conseguir manter na terra. Então, essa visão de que o produtor é quem mais desmata, que planta, que tira... Não. Eu acho que a gente tem que aproximar mais do campo para entender que quem mais preserva o meio ambiente hoje são os pequenos produtores. Principalmente lá na nossa região, que é um pouco 90%, acredito não, agora é da minha cabeça, mas... uns 80% é de economia familiar. Então, para entrar numa denominação de origem, assim como o Guilherme trouxe para a gente, o produtor ele tem que ser sustentável. Então, a propriedade dele tem que ser sustentável, e a gente tem hoje um caderno de especificações técnicas que traz ali o que é ser sustentável dentro dessa cadeia produtiva, que já não é nada além do que o produtor já faz, né? Preservar água, mata. E hoje a gente vê um mercado, principalmente no café, de valorização para esses cafés com sustentabilidade. E isso tem feito, o que tem trazido, né, de continuidade, né, para a nossa cultura. Então, se o produtor não for sustentável, se a gente não continuar com essa linha, a gente não vai ter mais o que produzir daqui anos, né? Nossas gerações. Eu sou a 5ª geração da cafeicultura, então eu sou um exemplo de quem saiu, né? Já saiu do commodity. Meu tataravô produzia café e hoje eu produzo café especial. Então a gente vê que é uma cultura sustentável, né? Senão já teria acabado, né, nessas gerações. E esse papel da EG é de insuma importância. Voltando principalmente para essa área do turismo que você perguntou, a gente tem visto muitos produtores investindo para poder trazer, né, o turista, não só para tomar e experimentar os nossos cafés, mas também as belezas naturais da nossa região. Então é uma coisa que tem trazido ainda uma outra questão sustentável, que é uma outra fonte de renda para os produtores, né? Essa questão de sustentabilidade, porque o café é uma cultura que dá uma vez no ano. Então, quando você agrega esse turismo com consciência dentro da sua propriedade, o produtor ainda consegue ter outras fontes de renda que não tinha antes dessa cultura, né, dos cafés especiais. Muito bacana. E ali a gente sabe que os produtores do Caparaó são meio que um cinturão do parque, né, da reserva. Antigamente a gente tinha muitos incêndios no parque. Vocês podem pesquisar aí, né, as notícias
de muito todo ano ter que juntar todo mundo para poder combater incêndio. Então, hoje você vê que a própria cultura do café em volta do parque acabou com os incêndios. Então, assim, se isso não é uma sustentabilidade, né? É uma proteção, eu não vou saber o que é. Muito bacana. É uma região lindíssima mesmo, que precisa sempre desse olhar atento aí, principalmente para os nossos visitantes, né? De como educá-los com relação ao nosso território para que mantenham e preservem tudo como está lá. E aí, viajando de novo aí mais um pouquinho da região das montanhas, das cordilheiras do Caparaó para as montanhas capixabas. Guilhermino, a região das montanhas, ela compreende muitos municípios, né? Mas a gente vê que ali tem um foco do turismo na região de Pedra Azul, Venda Nova do Imigrante, que tem um agroturismo forte. Eu queria perguntar para você como que a EG tem contribuído para esse cenário, né? Fortalecendo ainda mais. Se você enxerga que a EG foi uma grande promotora desse turismo forte de Pedra Azul, ou se ela agregou, né, depois. Quando foi lançada essa EG das montanhas? Ela surgiu em 2021. Como é que é essa relação? Como é que ela pode contribuir para esse turismo mais sustentável dessa região, dessa indicação geográfica? Turismo de experiência é retratado em diversas áreas, né, do turismo, né? Esportes radicais. O turismo de experiência acontece na região da montanha do Espírito Santo, principalmente no núcleo principal, que é o principal destino turístico do interior do estado, que é Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante, que está ali a capital nacional do agroturismo, tudo que acontece. A gente tem crescente o grande número de cafeterias. E há pouco tempo foi retratado até na Folha de São Paulo, no Estadão, algumas experiências como a da Fazenda Camusim, que foi lá onde começou o processo do Café Jabu. Então, conhecer esse processo. Isso aí é uma das experiências de sustentabilidade e de cultivo agroecológico mais exitosas do Brasil. Né? Todo mundo, o Henrique Sloper é um grande visionário, empresário disso, sabe? Ele elevou muito o nível. Então, assim, o reconhecimento da IG, ter características únicas, ter o café de qualidade, ter essa questão de sustentabilidade, isso foi uma coroa do trabalho que já era feito, sabe? Então, agora, o fato de 2021 ter vindo o selo lá, o reconhecimento da denominação de origem, trouxe mais robustez, provou, olha só, de fato o que vocês faziam aqui realmente era diferente. E agora, de um movimento mais recente, por exemplo, a gente tem a cafeteria Pontos do Ninho do Wagner Juliana, que ela tem uma experiência sensitiva, sabe? As pessoas, os turistas, e ali a gente já começa a deixar de ser um turismo regional para ter turistas internacionais. Eles vêm para conhecer o pé de café, o fruto do café no pé e transitar pela lavoura. E interessante assim que ele tem cultivado diferentes espécies, diferentes cultivares de café arábica, para que tenha mais café durante o ano, um período maior do ano, que as pessoas possam ver e conhecer o processo. Então, assim, o nosso turismo tem ali a Associação Convention, né, das montanhas, que está totalmente ligado ao turismo do café. E assim, só que realmente, tanto a gente está participando, né, Carol e o Alexandre, de um movimento nacional que é reconhecer os territórios com origem controlada, que é a indicação geográfica, é fortalecer isso e fortalecer esse grande mecanismo de levar um produto com característica superior para o cliente e também com promoção social, promoção de economia, de geração de renda para o produtor. E no meio disso, assim, realmente a nossa região é a maior aí
dentro das 14 Gs de café. A gente fez um 5 de dezembro de 2023, agora que vieram todas as regiões com indicação geográfica produtoras de café, e ficaram assim maravilhados com o que acontece ali no entorno. Tem boas cafeterias, bons restaurantes e tem um núcleo de pesquisa muito grande que é capitaneado pelo Coffee Design, que é o laboratório de pesquisa em café do IFES, que café é design, aí você pensa assim, pô, design, né? Eles desenvolver modelos, né, Alexandre, de promoção do café, formas de bebida, por exemplo. Tem agora assim, eu sou do Café Arábica, mas lá também produz café Conilon, e a Coabriel também está lá, e a Coabriel agora se tornou, né, a cooperativa, assim, até desenvolvendo produtos, né, patrocinando, investindo na pesquisa. Tem o CECAFES, que é o Centro do INCAPEC, que trabalha com os cafés especiais, o Centro Capixaba de Cafés Especiais. Então, assim, é uma experiência que está aberta a todos vocês. Inclusive, assim, quando vocês perguntam, e o barista, como que faz, qual a interação, a gente tem 2 portas abertas, assim. É só agendar e tem como participar dos cup, de todo o processo, sabe? Então, assim, o turismo acontece de forma efetiva, atrelada ao café na região das Montanhas do Espírito Santo. Muito bom. Eu cheguei a conhecer, ontem nós tivemos a presença aí do CECAFES, que é um braço do INCAPEC, né, o Centro de Análises Sensoriais do INCAPEC, que fica ali em Venda Nova do Imigrante. Douglas Gonzaga, inclusive eu deixo registrado aqui meu abraço para o Douglas, minha gratidão por ele ter atendido o nosso convite. Ele conduziu as mesas de cupping ontem aqui do evento. E aí, para a gente então continuar esse papo aqui, mais esse bloco de perguntas, eu queria então agora voltar lá para a nossa região do Conilon, com o nosso amigo Alexandre, porque eu queria saber, Alexandre, com relação à vulnerabilidade a mudanças climáticas, como é que os produtores da região do Conilon têm percebido nesse momento atual? Nós, desde o início, né, do primeiro dia da S Mais Café, esse tema ele é recorrente, ele é latente, que essa safra de café, né, as nossas banhas estão cada vez mais sofrendo modificações, né, impactos por conta das mudanças climáticas. Como é que os produtores estão lidando com isso e como que estão se articulando essa visão para o futuro, de como mitigar esses impactos? Olha, é muito importante esse tema. A gente costuma dizer que cada safra é um desafio, né? Essa safra mesmo tinha para ser uma safra extremamente positiva, café com bons preços e que a gente tivesse um recorde de produtividade. No entanto, no final do ano nós tivemos uma sequência de 2 meses de temperaturas super elevadas e prejudicou muito o rendimento de café. Nós tivemos uma queda de cerca de 25% que nós armazenamos, a gente não conseguiu fazer esse ano. A lavoura sofreu bastante essa intensidade de calor e eu acho que a indicação geográfica ela tem tudo a ver com esse processo. Por quê? Porque quando a gente diz que o tripé, um dos tripés é a questão da sustentabilidade, é que o produtor possa adotar boas práticas de produção. E quando ele adota boas práticas de produção, ele tem um planejamento da propriedade dele desde o início. Então ele vai fazer a mensuração do quantitativo de água que ele tem que produzir, né, dos clones que são mais adequados para esse tipo de intempérie, né, da programação da lavoura dele. Então tudo isso vai ser levado em consideração e com certeza em momentos de variabilidade de clima, ou de muitas chuvas, ou de um intenso calor, ele vai ter melhores condições de perpassar por essas dificuldades. Então está ligado com a indicação geográfica, está conectado que o produtor ele tem que seguir um protocolo de qualidade, né, de práticas que são fundamentais para que o processo de fato seja reconhecido e o produto seja garantido um produto denominado com origem controlada, caracterizando o Conilon que eu chamo. É isso que a gente afirma, que a gente acredita e que a gente quer disseminar. Tá? Muitos produtores ainda adotam práticas que não são tão qualificadas. Isso é uma realidade, a gente não pode tapar os olhos para isso, né?
Nós estamos falando de queimada agora, isso traz muitas preocupações. A gente está vendo no estado do Espírito Santo, na última semana, uma crescente muito grande, nas regiões produtoras também. Então, essas boas práticas elas vão trazer toda essa questão do cuidado e do enfrentamento da vulnerabilidade climática que a gente está vivendo, que eu acredito que tem vários efeitos aí com relação à cafeicultura e com o efeito do que o homem está realizando no planeta Terra. Bacana. E continuando com você, Alexandre, se sou produtor de Conilon e quero ter o meu café certificado, reconhecido dentro de uma indicação geográfica do Conilon, qual que é o passo a passo para que esse produtor chegue até essa certificação, esse reconhecimento, esse pertencimento a esse movimento? Por onde ele começa? No caso do Conilon, quem ele procura? Como é que começa esse relacionamento? Como eu havia comentado, a mantenedora da IG do Conilon é uma federação, né? Então nós temos no estado 4 cooperativas mantenedoras. Então o primeiro passo para o produtor conseguir o selo da indicação geográfica é procurar a cooperativa mais próxima dele. Isso vai trazer maior velocidade no atendimento. Após isso, é lógico, a cooperativa tem todo um trabalho de tentar trazê-lo para dentro da cooperativa. Porque o maior ativo de uma cooperativa é o produtor. Cooperativas são instituições coletivas formadas por pessoas. Então, o maior ativo de uma cooperativa é o produtor. Mas se o produtor não tiver interesse, isso não é um empecilho. Se o produtor garantir que ele é sustentável, tiver qualquer laudo de uma certificação que garanta a sustentabilidade, se a propriedade dele estiver dentro da área de delimitação geográfica, que no Espírito Santo são todos os municípios, e o café dele, sensorialmente, apresentar uma nota igual ou acima a 80 pontos, ele vai ter o selo disponibilizado para ele. Tá? Então, essa cooperativa que ele procurar tem que disponibilizar esse selo. Esse selo tem um custo ínfimo. O que o produtor vai pagar sobre isso? Se ele trouxer a análise sensorial, ele vai ter o custo da análise sensorial, o custo da certificação, que já está embutido muitas vezes no custo de produção dele, e o custo da impressão do selo. Então, a ideia da federação, da FECAFES, de fato, conseguir fazer com que os produtores tenham acesso. Como a federação ela é mantida por 4 cooperativas, no nosso planejamento para os próximos 5 anos, nós não pretendemos ganhar dinheiro com venda de selo para produtor. As cooperativas pagam uma mensalidade que, ora, é suficiente para manter a estrutura da federação. Então, a gente precisa atestar os 3 pilares e o produtor vai ter acesso a esse selo. Muito bom. E eu queria fazer a mesma pergunta para o Guilhermino, com relação à indicação geográfica ali das montanhas capixabas. Como que o produtor pode acessar esse conhecimento e esse benefício da indicação geográfica? Por onde ele começa? Quem ele procura? Então, o principal modo de começar, né, estar no território. O segundo os dois estão em segundo lugar, que é ter um café com bebida superior a 80 pontos e também preencher 75% do currículo de sustentabilidade. O currículo de sustentabilidade é um mecanismo que foi criado pelo grupo de trabalho de pesquisa do café, consórcio de pesquisa de café, eu em Capé, no estado do Espírito Santo, que é a mesma metodologia utilizada pelo Conilon, no Caparaó. Aqui no Espírito Santo, o currículo de sustentabilidade do café, ele já é empregado há mais ou menos uns 20 anos, antes do movimento das IGs, né? Então, assim, os produtores que estão dedicados a produzir café com bebida superior, eles já eram preocupados com sustentabilidade, porque é a questão do capricho, né? Capricho tanto na bebida quanto com a sua propriedade. Sustentabilidade está muito ligada a capricho. Então, assim, não é necessário ser sócio da ASEMES para ter o selo, mas através da ASEMES que o selo é emitido, né? Então,
É uma prestação de serviço. A análise, ali na região das montanhas do Espírito Santo, a gente tem o IFES e o CECAFES que emitem laudo, e a gente está em fase de cadastrar, porque ali a gente tem muitas salas de provas reconhecidas por compradores internacionais e que prestam serviço para compradores internacionais, porque são correspondentes, sabe? A gente tem ali 6 compradores que já prestam esse serviço, né? Então a gente também está na fase de cadastrá-los. Então, tendo esse requisito, sustentabilidade e o laudo com bebida acima de 80 pontos, a gente vai emitir o seu. Muito bom. E no caso do Caparaó, Carol, quem esse produtor procura, quais são os requisitos para que ele consiga no café dele o selo do Caparaó? Assim como o Guilherme falou, o produtor não precisa ser associado à PEC para receber o selo. Ele tem que pertencer aos 16 municípios. A PEC hoje é a gestora, né, da denominação de origem, e a gente, claro, quer mais produtores associados, porque o trabalho da PEC funciona a partir do coletivo. O produtor hoje, que ele quiser primeiro contato, eu acho mais fácil procurar a gente pelo Instagram, ig.caparaó. Lá tem um link, vai te direcionar para o nosso WhatsApp, que vai te atender melhor. Para poder receber o selo, ele vai ter que comprovar que segue o caderno de especificações técnicas, as questões de sustentabilidade. Ele vai ter que pegar uma amostra real do lote. O que seria essa amostra real? É uma amostra de cada saca já rebeneficiada, porque a gente também só faz selagem de café especial, então tem que ter um mínimo tipo 2, já beneficiado, rebeneficiado. Então a amostra real o produtor pega um pouco de cada lote, de cada saca, 500 gramas para ser encaminhado para um laboratório. Hoje a gente está com 2 laboratórios cadastrados, que é o CECAFES e a Caparaó Júnior, ajudando a gente nesse processo de selagem. O café dele passando de 80 pontos, né, e também passando da avaliação física, para comprovar que ele realmente é tipo 2, acima de 80 pontos, ele já pode receber o selo de rastreabilidade do Caparaó. A gente destaca a importância de trazer o produtor para dentro da APEC, porque o nosso trabalho, eu falo que a APEC só existe se a gente tiver produtor associado. Então, a denominação de origem só vai existir se tiver produtor que emite selo. Então, assim, se a gente não tiver produtores que emitem selos, que acreditam no trabalho da rastreabilidade, da promoção da denominação de origem, não tem sentido a APEC continuar existindo. Então, por isso que a gente quer eles trabalhando com a gente e associando até para trazer, né, para o meio e ver que é um trabalho coletivo, onde é o caminho, né, para a gente chegar onde a gente quer chegar. E a gente vê que o trabalho coletivo ele é muito bonito, né, gente? A junção de pessoas é muito poderosa para tudo nessa vida. E a gente vê aqui situações reais, assim, exemplos reais de como os coletivos funcionam, dão frutos e geram resultados. Então, esse painel, na verdade, ele é uma continuação do painel que nós trouxemos lá na primeira edição. O Carol estava aqui também, onde a gente estava falando também sobre o poder do associativismo. E temos aí também uma perspectiva, né, uma ideia, pelo menos foi plantada uma sementinha no coração dos baristas. A gente também formou um coletivo de baristas aqui do Espírito Santo para que a gente consiga fomentar cada vez mais essas conexões, né, entre o barista que está na cafeteria e o produtor e as origens que estão lá nas suas regiões, que é um contato muito enriquecedor. E aí, batendo uma bola lá para o cacau também, eu queria saber do André como é que o produtor de cacau faz para ser certificado, se é necessário ou não a associação, e como é importante também, qual a importância desse produtor se associar à CAL, né? Se vocês aceitam esses novos associados, ou ele passa por uma seleção, como é que funciona com vocês? Bom, uma IG, uma indicação geográfica, por definição, tem que ser administrada, gerenciada, cuidada por uma entidade coletiva, seja uma cooperativa, seja uma associação. Então a CAL surgiu para cuidar da IG Cacau Linhares. Porém, como toda e qualquer associação, toda entidade coletiva, ela precisa de associados para sobreviver, porque, como foi dito antes,
Uma entidade vazia, sem pessoas, não tem sentido, não tem razão de ser. Então é óbvio que a CAL, como todas as outras associações, luta para trazer associados para a entidade. E isso é realmente um desafio, porque a primeira pergunta que a pessoa faz é: o que eu vou ter quando me associar? O que eu ganho? Então ele já quer, o associado ele já tem aquela mentalidade de eu tenho que ganhar algo e tem que ser imediato. Tipo assim, me inscrevi agora, amanhã já estou ganhando alguma coisa. Ele não entende que muitas pessoas não têm esse pensamento. Obviamente, isso não posso generalizar dizendo todos, mas muitas pessoas não têm esse pensamento de é no coletivo que ele está protegido, ganha mais e se resguarda e vai ter informações e outros tipos de ganhos que não são aqueles imediatistas. Dito isso, o cacau, ele tem, para a obtenção do selo da indicação geográfica Cacau Linhares, existem mais exigências, uma lista maior de exigências. Então a primeira lista realmente é a propriedade estar dentro da área delimitada ou a poligonal. Como eu disse, nós já estamos iniciando o processo em NPI para aumentar isso, tornar... Então, internacionalmente, existem duas classificações de amêndoa de cacau. Tipo 2, que é mais baixo, e tipo 1. No Brasil ainda existe o tipo 3, que, francamente, lá fora ninguém reconhece. É tipo 2, tipo 1. Pegando o parâmetro tipo 1, nós tornamos mais rigoroso ainda. Nós criamos mais duas classificações acima do tipo 1, que nós chamamos de especial, e ainda tem outra chamada premium. E como é que a gente faz isso? A gente manda para o CIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, que fica em Ilhéus, na Bahia. A gente manda a amostra para lá. E o nosso sonho dourado é ter esse laboratório, um laboratório de análise aqui no estado, e o IFES já está se mexendo com isso. O IFES Santa Teresa já está querendo trazer esse laboratório e botar aqui no estado, um sonho antigo nosso. Mas então hoje a gente manda a amostra para o CIC, em Ilhéus, na Bahia. Lá eles fazem então análise em cima de cada um desses parâmetros. Obviamente eles tomam como base o tipo 1, que é o que eles conhecem. Aí vem para cá, passa para um comitê regulador, uma comissão reguladora que vai multidisciplinar, então envolve gente CEPLAC. Para quem não conhece, CEPLAC é um órgão, uma entidade do MAPA exclusiva para cuidar dos assuntos do cacau. Inovação tecnológica, pesquisas do cacau, etc. CEPLAC. O cacau no Brasil, de todos os cultivos do Brasil, o cacau é o único que tem uma entidade dentro do mapa só para ele, que é o CEPLAC. Então tem gente do CEPLAC, tem gente do IFES, tem gente da Secretaria da Agricultura e tem pessoal da ACAL também. Então essa comissão vai pegar essa análise sensorial, essa análise feita no SIC, e vai bater com a nossa planilha de prêmio especial e ver se a gente se atinge pelo resultado da análise, pega o resultado da análise e vai verificar se dentro dos nossos parâmetros, em qual do nosso parâmetro se encaixa, se como especial ou se como prêmio. Atingiu isso, ganha o seu. E aí a propriedade, caso já não esteja, ela vai ser cadastrada, há uma página só para ela, com fotos, com detalhes da propriedade para fins de rastreabilidade, porque tem que haver a rastreabilidade. Então, nesse selo vai constar o QR Code com o link desta página da propriedade no site da ACAL. Então, de qualquer lugar do mundo, acessa lá o QR Code, vai abrir a página com todos os dados da propriedade, fotos, imagens, tudo. Então, o comprador vai saber de onde é que veio aquele cacau. Então, a questão da rastreabilidade também a gente tem. Muito bacana. Bom, gente, vou abrir então para o público. Nós temos perguntas aqui dos convidados. Marcelo, eu queria trazer. Pode falar, Carol. Um programa muito legal que o Guilherme, eu acho que falou rapidinho, que é do Sebrae Nacional, que está juntando as denominações brasileiras de café, as indicações geográficas brasileiras de café. São 14 indicações que estão participando, 13 ou 14, né? 14 indicações que estão participando, sendo de indicação de procedência ODO. Começou esse programa pelo café porque nós somos a maior cultura que tem indicações geográficas no Brasil. Então, assim, já viu a necessidade de mostrar lá fora que o café brasileiro, ele tem peculiaridades
realidades diferentes em cada região que ele produz. Então a gente está participando, né, o Caparaó, Matas, Montanhas do Espírito Santo, o Conimon também, desse programa piloto no Brasil, e que está desenvolvendo uma plataforma única de rastreabilidade. Então, por exemplo, é muito interessante porque cada região vai fazer o seu cadastro com seus produtores, os lotes aprovados. A partir desse cadastro, você gera esse QR, que é o que a gente imprime hoje, vocês podem ver lá nos cafés que vão ter os QRzinhos. E esse QR direciona para essa plataforma, que vai ser única, e todas elas ali, todas as regiões estão dentro dela, então a gente vai ter esse controle de quanto está se produzindo de café especial, quanto está sendo impresso de selos, quanto que o produtor está vendendo desse café torrado, quanto que ele está vendendo desse café verde. Então, assim, é uma iniciativa do Sebrae Nacional, em parceria do Sebrae dos Estados, né? Muito legal, muito interessante, que vai levar, né, essas indicações geográficas do café para o mundo. Muito bacana. Obrigado pela informação. Considerações finais? Alguém gostaria aqui de falar algo mais? O público tem perguntas? Eu gostaria de só fazer um cruzamento. André, lá, por gentileza. Só para esclarecer, também complementar uma informação, que é o seguinte: inclusive recentemente, como eu falei alguns anos atrás, a CAL passou por uma alteração estatutária, e hoje a CAL, apesar de que no nome continua sendo a Associação dos Cacauicultores, hoje a CAL ela admite associados de toda a cadeia produtiva do cacau. Então, assim, chocolatier, pessoa que vende, eu mesmo que produzo aguardente de cacau, a empresa ela é associada, tem gente de outros estados, Rio, São Paulo, Minas, teve recentemente procura de um produtor do Pará querendo se associar. Assim, mas por que Pará lá não tem associação? Tem, lá tem associação, tem sindicato, tem tudo. Só que assim, é interessante que a CAL ela se tornou tão bem organizada por ter sido a primeira IG de cacau, que isso está chamando a atenção de outros estados. Então tem produtor de outros estados que estão procurando a gente para se associar. Então hoje a gente admite pessoas de toda a cadeia produtiva do cacau. Pessoas que não são produtores de cacau, mas que de alguma maneira estão ligados ao cacau, podem se associar. É por isso, por exemplo, que tem aqueles produtos ali de cacau sendo vendidos no stand que é da ACAL. Muitas vezes nos eventos a ACAL ganha um stand e ela leva esses produtores, porque esses produtores, um chocolatier, enfim, ele tem o direito de ser associado porque ele está envolvido com o cacau. Então a gente abriu um leque de aceitação que agrega todos esses profissionais. No evento que nós vamos fazer em outubro lá em Linhares, toda a cadeia do cacau vai estar incluída. Nós vamos ter palestras de todos os assuntos relacionados, desde a palestra técnica lá do cultivo até gourmet, painel sensorial, tudo vai estar contemplado, porque a gente tem que unir essa cadeia, todo mundo começar a trabalhar junto. Muito bacana, eu vou estar lá na Cacau Fest. Bom, gente, vamos lá. Eu vejo assim, gente, vamos tomar café, né, ali fora, e tem uma coisa bem bacana assim, tem aquela, quando a gente vai tomar cerveja artesanal, tem a reguinha, dá para fazer com as 3 IGs, sabe? Caparaó, Montanhas, Conilon, e assim, e também dá para combinar com cacau. Interessante assim, que não é a diversidade sensorial e é realmente a experiência. E a experiência assim que pode estar na casa da gente, sabe? É isso. Com esse movimento eleva o nível do tomar o cafezinho. E como harmoniza, né, gente? Café e chocolate. Eu tive a grata oportunidade, vou compartilhar rapidamente com vocês, quando nós fomos provocados aqui pelo pessoal da CAL, dos chocolates lá de Linhares, né, dos cacauicultores, me convidaram para que eu fizesse lá uma visita e eu fui muito bem recebido. Queria até agradecer a André, a Kellen, todo o pessoal lá que nos recebeu, e eu tive a oportunidade de vivenciar ali a cultura dos cacaus, e fiquei muito emocionado de ver, primeiro, de ter conhecido Macapruca, que é um sistema agroecológico muito bonito, e segundo, de ter me espantado enquanto barista e profissional que utiliza o sensorial
de entender a complexidade não só dos potenciais sensoriais do chocolate fino, que tem uma diversificação sensorial muito interessante, assim como o café, o vinho, as cervejas, mas para além do chocolate, o que mais me surpreendeu, André, foi provar diferentes frutos in natura e descobrir que cacau não é tudo igual. Eu visitei o Emir, né, que é do sítio São Luís, Fazenda São Luís, e ele colocou para mim, ele me proporcionou uma experiência assim, que eu vou levar para o resto da vida. Ele abriu diversas variedades de cacau e me pediu para que provasse cada uma delas ali. E eu fui percebendo que cada uma era muito singular em relação à outra, em termos de acidez, de corpo, de doçura, de textura na boca. É uma viagem sensorial incrível e eu acho que é uma grande oportunidade para os baristas se inteirarem cada vez mais dessa sinergia dessas culturas, porque a gente tem muito que enriquecer na experiência do consumidor final harmonizando café e chocolate. Primeiro, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. E também o convite para que estejam conosco lá em outubro na Cacau Fest, participando de estandes e também de painéis. Eu queria dizer que o cacau é plantado na mata, mas o café também pode ser plantado, essa experiência ela existe, né, nas Américas. Eu, como produtora de cacau, vou plantar café na Cabruca e acho que vai ser um resultado muito interessante. E também, como viveirista, um amigo foi, colega viveirista, eu também sou viveirista de cacau e seringueira. Tenho também cacau e seringueira em consórcio, então temos o SAF. Na verdade, nós temos 3 modalidades: Cabruca, SAF e Pleno Sol. O Estado está despontando demais, de uma forma uma descoberta pelo Espírito Santo, o cacau a pleno sol. E com isso, nós também convidamos aos nossos colegas cafeicultores a consociar com o cacau, que temos já a vivência, a experiência, e também tem sido algo muito bom, principalmente porque nós temos lavouras de 8 anos, que é a média, né? Depois temos uma reformulação, uma reforma nessas roças, e o cacau ele tem uma vida de 40 até 100 anos de árvore, né? E com isso nós conseguimos fazer um trabalho planejado, é um projeto agronômico, né? E que é possível fazer um SAF de cacau e café. Quando o café novinho, ele mantém a roça de cacau, ele cria a roça de cacau, depois ele sustenta a roça de café, depois ele descansa essa roça de café e produz outras. É algo maravilhoso, gente. Isso é uma natureza fantástica. E nós estamos andando juntos por isso, porque é ela que nos encanta. Eu agradeço muito a vocês e a gente está, como dizem, estamos juntos, né? Então, muito obrigada. Perguntas? Vamos lá. Boa tarde. Queria direcionar minha pergunta para o André. Qual é o maior desafio que vocês hoje estão tendo com o mercado para tentar conscientizar o consumidor final que nós temos qualidade, dia menos toda essa qualidade, mas toda vez que nós chegamos no consumidor final que consome chocolate, só é chocolate se for importado, porque o que nós temos é a mesma coisa que acontece no café. Ah, não é bom. Ah, não sei o que é o bom sai. Qual é o maior desafio de vocês perante a isso? Para mostrar que nós também temos qualidade na produção de chocolate. Excelente a sua pergunta. O grande problema é o seguinte: alguns anos atrás, já tem bastante anos mesmo, a legislação cedeu com relação à quantidade de cacau no chocolate industrial. Estou falando aqui das grandes marcas de chocolate, que você compra ali na esquina,
supermercado da esquina. Então, a quantidade de cacau reduziu para 25% no máximo. Olha, no mínimo, desculpa, no mínimo 25%, que é muito pouco. Então, se você parar para pensar que 25% de um bombom, daquele bombom recheado famoso que tem lá em Vila Velha, se 25% é cacau, o que é o resto? É açúcar, lecitina de soja, edulcorante, emulsificante, conservante, colorizante. Então, o que acontece é que hoje, quem come chocolate no Brasil, eu estou falando do consumidor mediano, ele está ingerindo um doce cheio de açúcar e gordura e não sei mais o que, conservante, etc, etc. E isso poluiu o paladar brasileiro. O paladar brasileiro é uma coisa engraçada, porque quando eu vou lá para fora, quando eu chego lá fora, todas as comidas, todos os alimentos têm sabores suaves, delicados. Aí a gente chega aqui, é tudo salgadão e doção. Os próprios estrangeiros, quando chegam aqui, eles se espantam com: nossa, como a comida brasileira é salgada, nossa, como a comida brasileira é doce. Porque a gente enfia açúcar, enfia sal na comida. E então a mesma coisa aconteceu com o chocolate. Então hoje o desafio é justamente fazer isso que o Marcelo falou: educar o paladar do brasileiro com relação ao chocolate. O que é o chocolate 70%? É porque 70% do ingrediente é cacau. O restante é lecitina, é açúcar, etc. Então, quando você prova o cacau, você está assim: esse é o chocolate. Chocolate é cacau, gente. Vamos deixar uma coisa clara: o cacau é um fruto da Amazônia brasileira. Ele é nativo da Amazônia. Com o passar dos séculos, ele se espalhou pelo norte da América, América Central, chegou lá até os astecas. Quando os espanhóis chegaram, eles conheceram o cacau pelos astecas lá no México. Mas o cacau é do Brasil. Ele é brasileiro. O primo dele, inclusive, é o cupuaçu, tá? O cupuaçu é o primo do cacau. Então, quando os espanhóis chegaram, eles conheceram uma pasta marrom. Que negócio é isso aí? Aí os astecas falaram o nome. O nome asteca da pasta era chocolate. O nome chocolate vem do asteca. Cacau vem do asteca. Cacauatu, que é o nome da minha bebida, da minha aguardente. É o nome asteca do cacau. Então, a gente desaprendeu isso tudo. Hoje a gente consome açúcar. Açúcar. Então, o cacau, o chocolate 50% é 50% cacau. 60%? 60% cacau. Aí o brasileiro mediano, o consumidor mediano, ele come: nossa, é amargo. É tão amargo. Mas é o cacau. O açúcar que você sente aí, tudo bem que pode ter um pouquinho, mas é boa parte do próprio fruto. Então, da mesma forma que aconteceu com a cerveja artesanal, eu tinha um amigo meu que era brameiro, ele só tomava brama. Hoje, eu fui passando uns anos sem encontrá-lo, quando eu reencontrei, ele falou: não, hoje eu só tomo IPA. De brama para IPA vai uma diferença, né? Aprendeu, beleza. Então, assim, aconteceu a mesma coisa com o vinho. Então, assim, a gente tem que educar o paladar para o cacau, para o chocolate. Então, é realmente aprender as nuances de um chocolate. Não é um doce cheio de açúcar com um recheio de amendoim, não. O chocolate bem feito. E no Espírito Santo existem 40 marcas de chocolate. E eu estou falando das pequenas, não estou falando das grandes não, tá? Estou falando da Garoto, estou falando do Cacau Show, que é lá em 40 pequenas marcas fazendo chocolate de alta qualidade. Aqui o Decacau está ali por exposição: chocolate de qualidade, cocada de qualidade de cacau, pasta de cacau, amêndoa cristalizada. Tem uma marca de chocolate aqui, Ana Bandeira Chocolates, não sei se vocês já ouviram falar, é daqui do Espírito Santo. Abriu a loja própria em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ganhou prêmio lá, fazendo chocolate aqui com cacau produzido em Linhares. Então, assim, nós temos sim produto de alta qualidade, mas a gente tem que educar o paladar para perceber isso. A gente tem que se libertar do excesso de açúcar e começar a perceber o sabor, as nuances de um produto natural. Eu acho que mesmo vale
também para o café. Né? E nós temos que também aprender que o Conilon é tão bom quanto o melhor do que a arábica. Aquela francesa, eu vou ter que reaprender tudo de novo, né? Aprender tudo outra vez, vai ter que aprender tudo outra vez. O Conilon deixou de ser, como foi dito, né, o patinho feio, e vai ser sim o cisne no Brasil e no mundo. Vamos aqui para a última pergunta, então, que a gente já está chegando no nosso limite do horário. Meu nome é Washington. A minha pergunta repetindo, só que para o café. Né? Eu observo assim, que falta essa parte, a gente diria, educativa, né? Que as cervejarias alcançaram assim, bem rápido isso. Né? Hoje você chega aí, a maioria dos bebedores de cerveja, eles sabem o que é uma IPA, o que é uma cerveja alemã. Então, e no café eu acho que a pergunta pode ser respondida por qualquer um dos três. Né? Aonde que é mais fácil, onde que é mais viável partir para essa educação, porque a maioria do público ainda fala torra clara, escura, 80 pontos. O que é isso? É como se estivesse falando uma coisa muito específica. E eu digo para vocês, né, até porque a gente está ali perto deles, o grande sucesso da Wine, que foi aquela coisa meteórica, não foi vender vinho, é que as pessoas faziam assinatura porque queriam aprender o que era um vinho para pedir no restaurante. Esse que era o grande lance. Então, quando ele começou todo mês a receber 4 vinhos diferentes, esse tipo, aí ele chegava no restaurante, abria a carta lá e falava, não, eu quero esse. Porque antes ele ficava com uma coisa. Então, onde que é mais viável? É nos eventos? Ou é os baristas, que eu acho que fazem essa parte muito eficiente, né? De fazer essa educação que vai auxiliar, vai melhorar no consumo, porque na questão histórica, o café é o produto alimentício mais recente que nós temos, ele tem só 500 anos. E essa questão de qualidade aqui no Brasil é questão de 20 anos para cá, então está muito recente ainda. Então a pergunta é essa, onde a gente pode aplicar essa educação do paladar para ele conhecer, para ele saber a distinção, chegar. Hoje você já chega no supermercado, você está vendo lá, ó, extra forte, tradicional, todos os nomes são bonitos, né? Gourmet, especial, mas ele ainda não consegue distinguir. O movimento do café, assim, a forma de beber café. Então, a gente sabe que o café é uma fruta e quanto mais limpa, quanto menos intervenção do pós-colheita, você vai entregar mais do que é real na bebida. Mas a gente tem consumidores da nossa população que tem o aspecto sensitivo, ele tem a referência no café forte, extra forte. E ele gosta desse café. E o movimento, e assim, o consumo de café especial, muitas vezes, aí os baristas podem dizer, ele está relacionado aos novos bebedores de café. Porque tem gente que nunca bebeu café forte ou extra forte, porque não gostava, assim, só experimentou lá atrás, e se encontra com um café especial e fala assim, opa, isso aqui eu gosto. Né? Tem até casos de produtor. Então, assim, um pouco diferente da cerveja, que eu acredito que no café não vai ser tão acelerado, mas tem gente que tem essa identidade como café forte, extra forte. E está tudo bem. Né? Agora, como que o produtor encontra os produtos das regiões com indicação geográfica e os cafés especiais? As cafeterias estão aí. Né? E aqui em Vitória tem assim, uma rede de cafeteria aí que está com um cardápio amplo aí, né? Com várias opções. Então, assim, aqui em Vitória está bem disponível. Assim, claro que perto do que vai ser, vai aumentar muito o número de cafeterias e disponibilidade. Mas ainda, claro que no contexto do café todo, é nicho, né? É um nicho café especial. A gente não está aqui a Paula, que acompanha o movimento também, nacional e internacional, participando das feiras.
Não é essa pegada assim de vai acontecer em algum momento a porcentagem de bebedores de café especial vai ser maior do que do café tradicional, mas não acredito que seja essa linha. É a linha da valorização, é a linha da escala, sabe? Vamos furar a bolha, né? Carol quer complementar lá. Eu brinco que eu sou produtora também, né? Além de trabalhar pela PEC. E o meu propósito é descomplicar o café especial. No meu Instagram, lá no Vidas Gerais, que é a minha marca, a primeira frase que você vai ver lá é: descomplicamos o café especial. Eu falo que o café é muito cultural. Então aqui no Brasil a gente foi ensinado que café é uma bebida preta, amarga, que você tem que tacar açúcar para conseguir beber. Por isso que eu achei muito parecido com o cacau. E por quê, né? Por que disso? Porque o nosso melhor café sempre foi para fora. E aí o que sobrava eram coisas que precisavam ser queimadas para poder conseguir beber. Então, assim, a gente não consegue mudar uma cultura de uma noite para o dia. Eu falo assim que o meu sonho era como se fosse como uma cerveja. Parece que eu dormi tomando Brahma e acordei tomando cerveja artesanal. Eu não sei o que aconteceu. Eu falo que eu tive que fazer uma pesquisa nas IGs aqui, pesquisar o que aconteceu nesse mercado da cerveja. Foi um boom, eu acho, muito acelerado. Acredito que no café, igual o Guilherme trouxe, não vai ser esse processo tão rápido, mas assim, o que mais eu vejo como o caminho disso acontecer é o conhecimento. Então assim, os baristas, as cafeterias, a gente difundir que um café especial pode ser tomado no meritão da sua casa. Porque eu tinha percepção, quando eu comecei com Vidas Gerais, porque eu falo que a gente vive numa bolha. Eu sou produtora, convivo com produtores, então eu estava achando que todo mundo estava sabendo de café especial como a minha bolha. Quando eu comecei a participar dos projetos que a gente tem pelo governo, principalmente o governo do Estado do Espírito Santo, levando os produtores para feiras, nesse contato direto com o consumidor final, eu comecei a perceber que ninguém entendia nada do meu produto. E aí eles achavam que para consumir um café especial, ele tinha que ter uma balança, ele tinha que ter um moedor, ele tinha que investir num método. Então quando a gente começou a fazer uma receita simples, começa comprando um café torrado, como a Paula trouxe hoje lá na aula, assim, excepcional, até gravei depois, se ela permitir, vou até postar. Porque com o que você tem em casa, tem técnicas, compra um café, você não tem um moedor? Compra um café, olha a data que ele foi torrado, né? A data que ele foi moído, compra aquele mais recente, faz um meritão da sua casa mesmo. Eu falo que o que mais importa na nossa cadeia é ter o produto de qualidade. Depois, o café é tão apaixonante que você vai economizar para ir comprando as coisas se quiser ficar apaixonado. Aí você investe no moedor, você investe na balança, no método, você vai se conhecendo, o que você gosta, o que não gosta. Então, assim, o que eu vejo nessa pergunta, que eu achei muito interessante, é difundir conhecimento, que eu acho que é o que falta. Assim, a gente tem que mostrar que o que importa na nossa cadeia é você ter o produto de qualidade. Mas leva para sua casa e faz da forma que você já tem costume. Você só tem um melita? Faz um melita. Hoje a Paula deu uma aula de como fazer um cafezão no melita, ficou incrível, incrível. Então, assim, é mais difundir conhecimento. Deixa eu só falar rapidinho de uma coisa que vai ser útil para vocês do café. Especificamente a questão da cerveja que você falou. Eu posso dizer porque eu era cervejeiro artesanal, fazia em casa, e eu vi o surgimento desse fenômeno. Então vocês que são baristas, ajudem eles. Vocês podem fazer isso. Sabe como é que vocês podem fazer? Da mesma forma também com chocolate. Você sabe como é que a cerveja cresceu tão rápido? Foi o seguinte, todo mundo fazendo cerveja em casa, né? Todo mundo assim, né? Um monte de gente fazendo cerveja em casa, o Joãozinho da esquina, o cara ali fazendo cerveja em casa. Aí sabe o que eles faziam? Eles pegavam e começavam a distribuir para os amigos, ou levavam para churrasco, ou levavam para festa. Então façam a mesma coisa. Pega um chocolate 70% e dá para um amigo, ou pega um café especial do Caparaó, das montanhas, e dá de presente para alguém, mas é disseminar mesmo. É trabalho formiguinha. E vai ser rápido como foi a cerveja, porque a cerveja foi assim. Não, já teve de churrasco, de eu chegar lá e chegar um cara, eu faço cerveja artesanal, eu trouxe as minhas cervejas, e o cara botar em cima da mesa e todo mundo começar a beber. E foi assim que entendeu? É orgânico, participação de todos. Se vocês fizerem isso com chocolate, se vocês fizerem isso com café, o pessoal aprende rápido. Pessoal, chegou a nossa hora.
Muito obrigado pela participação de todo mundo. Quero dizer para vocês que nós temos ali fora representantes da maioria das regiões. Queria deixar um convite especial para o Conilon, para na próxima edição vamos mobilizar mais produtores aí para a gente destacar o Conilon cada vez mais dentro dos nossos eventos. Mas lá fora nós temos cafés das IGs, procurem lá na feira os selos. A gente viu aqui um pouco dessa importância das indicações geográficas. Eu agradeço de coração o atendimento do convite que os meus convidados tiveram prontamente de vir debater esse assunto conosco. Nós vamos continuar conversando sobre as IGs agora pelos corredores da feira. E palmas, por favor, para os nossos convidados. Muito obrigado pela presença de todos. A S Mais Café continua. Daqui a pouco nós teremos uma masterclass com barista aqui no auditório. E aproveitem a feira, que foi tudo construído para vocês.